Estamos entrando no ar com o programa Pela Cidade, nas segundas-feiras, sempre ao vivo, a partir das 20h30, aqui na Vale TV. Hoje nós temos um convidado especial que veio falar sobre assunto que interessa a todas as pessoas, é o psiquiatra Ricardo Fasolo, que atende, é especialista na área da infância e da adolescência. Então, é um assunto bem curioso para todo mundo que tem filho, sobrinho, primo, irmão mais novo. Ele veio falar especificamente sobre alguns probleminhas dessas idades e vai esclarecer muitas dúvidas com a gente aqui hoje. Por isso, a gente não vai ter hoje nem o quadro Guarde Água que Cai do Céu e nem outras matérias. Hoje nós vamos focar, então, no comportamento das crianças e dos adolescentes. Boa noite, Aurélio. Boa noite, doutor. Boa Obrigada noite. por ter vindo. E o Aurélio já vai entrar no tema. Já vamos entrar. Então, boa noite a todos, nossos queridos telespectadores de Novo Hamburgo, mais Estância Velha, mais Campo Bom, mais Sapiranga, que estão sempre conosco, nossa audiência VIP, obrigado pela presença de vocês, sempre é um estímulo ao nosso trabalho. Vocês imaginam, assim, os sustos que eu levei há uma semana atrás, quando uma comerciante de Novo Hamburgo que precisava falar urgente comigo, que ela estava em pânico, abalada, triste, e achava que as mães, como ela, deveriam tomar conhecimento do que tinha acontecido. E mostrou no celular mensagem que ela havia recebido da filha, de 12 anos, a menina se despedindo dela, pedindo perdão, dizendo que não era para ela sofrer, que a menina amava a mãe e que não estava fazendo aquilo contra a mãe, mas que ela achava que não tinha mais razão de viver. A menina estava dizendo que estava se suicidando. Ela fez várias frases. E a mãe, em pânico, avisou o pai da menina, correram para levar a menina na assistência médica. Então, ela tomou um coquetel de remédios e, mais do que isso, desmontou um apontador de lápis, pegou aquela lâmina, passou nos pulsos, nos braços, nas veias, tirou fotos e postou também para a mãe, para que a mãe visse que ela estava tomando aquelas atitudes. A criança, felizmente, em tempo, ela foi levada a tratamento médico, sobreviveu, está fora de perigo. E aí estamos com esse tema. Então, procurei a Sociedade de Medicina de Novo Hamburgo, Sindicato Médico, falei com o psiquiatra, o Dr. Andres Killing, e ele me disse, nós temos em Novo Hamburgo uma autoridade no assunto, que é o Dr. Ricardo Fasolo, especialista na psiquiatria da infância e da adolescência. Já vamos combinar, né, doutor, que infância até 12 anos, faltando alguns dias para 12 anos, sim, e adolescência até 17, quase 18. Quase 18. Quase 18, tá. Então, vamos lá. O que tem ocorrido? Uma incidência muito grande de tentativas de suicídio. Quem é que tenta se suicidar mais, os meninos ou as meninas? As meninas. O senhor está com o microfone tirado. Primeiramente, né, boa noite a todos. Seja bem-vindo. Né? Obrigado, né, Aurélio, né, Juliana, né, e a TV Vale, né, por estar aqui hoje com vocês, falando sobre um assunto de extrema importância e que o grande problema desse assunto é que ele ainda é muito negado, né? O senhor fez uma palestra esses dias sobre o tema, né? Sim. Para médicos. Para médicos, psicólogos, profissionais da saúde, professores, né? Pessoas da comunidade, né? Falando sobre um assunto que ainda é muito negado na nossa sociedade e o problema desse grave aumento que vem acontecendo, né? E estatisticamente comprovado, o grande problema é a negação e a falta de conhecimento também em identificar os fatores de risco. Os pais não enxergam que a criança está diferente, é isso? Isso. Os pais às vezes não querem enxergar e às vezes também negam enxergar
e não acreditam que possivelmente que essa criança, esse adolescente pode cometer algo tão grave. Que possa estar com algum distúrbio de comportamento, se chama assim, quando uma criança começa a apresentar sintomas diferentes. A criança era muito brincalhona, conversava, né? Daqui a pouco fica mais quietinha, fica mais isolada. Isso se chama um distúrbio de comportamento ou não tem um nome? Não precisamos entrar ainda no distúrbio de comportamento. O mais importante que tem que ficar para as famílias e para as crianças e para os adolescentes e para a sociedade é enxergar que uma mudança nos hábitos de vida daquela criança, então, isolamento, a criança começa a se isolar, a criança e o adolescente deixam de fazer coisas que antes gostavam de fazer, né? Passam começam a não se cuidar, os hábitos tanto de alimentares, comer mais ou comer menos, dormir mais, dormir menos, não tomar banho, não se cuidar, os cuidados de higiene, né? Baixo desempenho escolar, começam a não estudar, né? Então, baixo desempenho acadêmico, né? No futuro, né? E então ficar atento aos sintomas assim daquela tristeza prolongada, dos sintomas depressivos, que às vezes as pessoas isso é coisa de criança, vai passar? Vai passar, né? Doutor, esses quadros, assim, por exemplo, a criança é lá super ativa, de repente ela se isola, quer ficar mais no quarto, começa a dormir muito mais do que dormia antes e tal. Isso pode não ser já um quadro de depressão, um quadro depressivo, mas aliado a outros sintomas, aí sim, né? Porque senão as pessoas vão se apavorar também. O guri chega com a nota baixa, a mãe já vai achar que ele vai se matar. Não é bem isso. Não é bem isso. Precisa haver um conjunto no comportamento. Quando a gente fala sobre suicídio, né? Então, tentativas de suicídio, nós estamos falando que em crianças e adolescentes, tal ato está associado a 90% com transtornos psiquiátricos. Que é um conjunto que leva a uma depressão, ou não? É um conjunto que leva a uma depressão. A depressão é sempre porta de tentativa de suicídio ou não? Pode ser depressivo e nunca tentar? Sim, pode ser depressivo e nunca tentar. Mas as tentativas de suicídio e os suicídios estão associados a quadros de depressão, geralmente, em maior prevalência, e transtorno de humor bipolar. Quando a gente fala em transtorno de humor bipolar, o portador do transtorno de humor bipolar tem 10 vezes mais chance de chegar a uma tentativa de suicídio em comparação com a população em geral. Mesmo. Vamos debulhar um pouquinho assim, esse bipolar, doutor. Qual é a característica principal? Impulsividade, né? Então não pensar antes de agir, né? E delírios de grandeza, achar que pode tudo. Então o adolescente, a criança começam a se expor a atividades de risco, né? Então o adolescente às vezes então faz esportes radicais sem ter material ideal, condutas de risco, então, como usar drogas, né, álcool, uma sexualidade promíscua, né, enfim, dirigir embriagado, né, são condutas que geralmente estão... Ele acha que ele é imune aos males. Ele se sente superior. Superior. Tem essa sim. coisa. E que nada vai acontecer, que pode, então, se expor a situações mais de os risco. meninos, mais as meninas, mais crianças ou mais adolescentes? Qual é a relação que o senhor vê no seu consultório? O que a gente vê é que as meninas, né, elas tentam mais o suicídio e se expõem mais a situações assim, quando se fala em suicídio, tentativas de suicídio, as meninas elas tentam mais, né? Os meninos eles conseguem então cometer mais o suicídio, né? Eles efetivam mais. Né? Uma diferença muito grande, doutor, assim? Não Não chega a ser muito acentuada. As tentativas das meninas são.
Em comparação, eu acho uma comparação importante para a população ficar sabendo, né, que em comparação aos adultos, né, geralmente são em torno de 300 tentativas de suicídio para se cometer um suicídio na infância e na adolescência. Ainda bem. Então, as tentativas elas são muito maiores em comparação com os adultos, que é em torno de 10 a 20 tentativas para cada suicídio cometido. As pessoas devem acreditar em quem fala, eu vou me matar, ou não? Sim. Porque uma época se dizia, não, quem diz não faz. Sim. Isso não funciona? As pessoas têm que acreditar porque os sinais, a pessoa que está, então, em sofrimento emocional, psíquico, ela dá sinais de que, então, a vida não vale mais a pena, que perdeu a esperança. E acaba manifestando isso. E manifesta. Para quem as crianças manifestam, antes de falar adolescente? Criança manifesta para quem? Para o irmãozinho, para a irmã, para o amiguinho, para a amiga? Onde é que está o ombro mais próximo, o ombro mais querido, o refúgio, se é que o senhor consegue? Porque isso também é difícil. Geralmente a criança, né, principalmente quando se fala em criança, ela tem até vergonha de manifestar, às vezes, tal desejo, né? Até por medo, por não ser valorizado esse desejo. Mas a mãe e o pai representam sempre uma certa repressão, ou não? Assim, um medo de contar para a mãe ou para o pai, e contar mais para o amiguinho ou para a irmã. É mais para o amiguinho, para a irmã, porque eles têm esse medo, então, realmente, de ser desvalorizada, tal sentimento e tal desejo. Eu queria te perguntar, assim, o fator, vamos dizer, externo, a criança, ela já nasce com essa propensão a ter isso, ou a vida dela, a vida familiar, a vida na escola pode causar isso? Ela nasce com isso, mais tristinha, ou ela pode adquirir isso com o convívio? Nós seres humanos, né, nós somos formados por uma herança genética transgeracional, né, mais um temperamento que vai ser moldado pelo meio, né, mas o meio vai formar nossa personalidade. Então, a gente traz genes, né, que dependendo dos fatores desencadeantes, podem ou não se manifestar. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um transtorno de humor bipolar, a gente sabe que, se ele se manifestar precocemente, maior vai ser a gravidade do transtorno. Olha. E todos os outros transtornos psiquiátricos têm essa relação também. Então, é muito importante, hoje a gente sabe que 80% dos transtornos psiquiátricos iniciam na infância e na adolescência. É muito importante a sociedade, os profissionais da saúde, né, começarem a observar com mais atenção essa parte, porque a vida começa na infância e na adolescência. Então, se a gente começa o tratamento precocemente, os caminhos, as trajetórias, os prejuízos, com certeza serão menores. Né? Doutor, mesmo com o quadro de depressão instalado, por exemplo, mudança de comportamento em vários aspectos, que no conjunto, então, levam a um quadro depressivo, tem como reverter? Quer dizer, o pai detecta, embora que quase tarde, né? O nosso filho está depressivo, vamos levar no médico. Tem como reverter? Tem como reverter. Como é que se processa essa reversão? O pai tem que ser ouvido, a mãe tem que ser ouvida pelo psicólogo ou pelo senhor, enfim, como é que funciona? O atendimento na infância e adolescência é multidisciplinar, né? É muito importante, né, que cada profissional saiba que é multidisciplinar e que o contato entre os profissionais também ele tem que existir, né? O psiquiatra tem a sua função, o psicólogo tem a sua função, enfim, todos os profissionais deveriam também começar a olhar com mais atenção essa área, porque a gente sabe que ainda é uma área que ainda tem uma deficiência muito no sentido de aprendizado, de formação. Ela fica muito esquecida, essa parte, será? Os pais cuidam muito a nota na escola, o desenvolvimento no esporte e esquecem um pouquinho o lado emocional, será? Não, de forma geral. Às vezes o pai se preocupa muito com o preço, quase nunca com o currículo na escola e geralmente não tem espaço para ouvir as crianças. Né? Parece que é isso. Doutor, até que ponto essa evolução tecnológica que atinge a todos nós que ficamos reféns
alguns reféns gratuitos, né, que gostam mesmo de ser reféns, outros que são porque precisam trabalhar e tal. Mas essa coisa, quer dizer, todo mundo no aniversário, todo mundo com o seu celular, todo mundo se comunicando. Então, aí o guri tem 600 amigos e o adolescente tem 3.000 amigos. Isso não é uma farsa, isso não é preferível que ele tivesse meia dúzia de amigos, de fato? Nunca vai substituir o contato cara a cara, tete a tete, olho a olho, né? Por causa do afeto, o senhor diz? Os afetos, as emoções, né? Não é a mesma relação como nas redes sociais. O que a gente vê, né, hoje também, que é um grande problema, né, nas redes sociais, né, é que existem, né, hoje falando do nosso tema, mais de 1.800 sites, né, falando sobre técnicas de como cometer um suicídio, né? Então são sites, blogs, páginas de Facebook falando sobre esse tema, inclusive, eventualmente estimulando. Então uma dica que eu dou assim para os pais, para as pessoas que estão convivendo com a criança e com o adolescente, é se importar, se interessar pelo que eles estão pesquisando, pelo que eles estão então lendo, conversando na internet. Que é uma porta para tudo que é coisa ruim também, né? Tem o lado bom, mas também se a criança ou o adolescente não tem uma supervisão, de repente, ela vai entrar em coisas bem ruins sem ter a noção da gravidade, né? Eu lembro uma época, na fase do Orkut ainda, eu tive uma conhecida que teve anorexia grave. Ela foi internada e tal. E eu fui olhar o Orkut dela, ali tu tinha comunidades onde tu entrava. E eu descobri comunidades de anorexia e de bulimia, assim ali. E eu nunca tinha percebido isso. E eu conversava tanto pessoalmente quanto pela página do Orkut, né, que era da época. E depois de descobrir que ela estava internada, muito mal, com risco de vida, risco de morte, né, eu fui olhar na página dela e ver que ela participava de comunidades de anorexia e bulimia. Tipo assim, melhores pesos, 40, 50, que deviam pesar 40 e 50 quilos, coisas desse tipo. Então, também não deixa de ser, né? Acho que principalmente para as meninas que buscam ser sempre magras, tem até isso. Eu fiquei impressionada quando eu vi. Porque uma coisa fora da realidade, assim, para mim, uma coisa dessas está ali, né? Para qualquer um acessar. E daí uma criança ou um adolescente que não tem informação nenhuma lê aquilo, daqui a pouco acha legal. Né? Esse valor estético, doutor, ele pode ser um fator desencadeador. Por exemplo, a guria com excesso de peso, criança ou adolescente, ela se acha incapaz de conviver com esse mundo, porque ela está completamente fora. O senhor acha que tem mais chance de ocorrer? Hoje a gente vê assim, a cobrança, né? A cobrança tem que... O valor estético. O valor estético, então a cobrança pelo corpo, o corpo perfeito, né? Também a cobrança no colégio, às vezes é uma cobrança excessiva em ter resultados têm que ser os melhores resultados, né? Então, cobrança tanto física como intelectual, né? Então, é aquela coisa, né? Resultados. E isso está causando, sim, muito sofrimento. A tentativa de suicídio, numa casa onde tem irmãos e irmãs, é maior dos filhos únicos? O fato de ser filho único pode favorecer, de alguma forma, isso, por ele se sentir, eventualmente, mais rei, mais soberano? Como é que o senhor enxerga, na sua experiência, esse tipo de incidência? A questão na verdade, é que cada caso é um caso. Mas quando a gente fala de filho único, né, a gente tem que ficar atento, né, à questão, né, da superproteção, né? E que isso serve, e que isso também serve para quem tem outros filhos, né? Porque o excesso de cuidados, geralmente, traduz a uma situação em que uma pessoa necessite desse excesso de cuidados. E a criança e o adolescente podem interpretar dessa forma. Então, de que as suas capacidades, então, ficam diminuídas. Sim, então, sua autoestima diminui. Ela se sente mais dependente. Uma depressão. Isso, então, efeito contrário. Isso, então, fica as dificuldades de conseguir se independizar, então, de depois conseguir ter escolhas
e enfrentar a fase adulta, com certeza fica mais difícil. Então, a dica que eu dou é se importar, se interessar, respeitar a criança, o adolescente, né? No sentido de valorizar suas capacidades, sempre buscando o desenvolvimento das suas capacidades, das suas habilidades, para que no futuro consiga, então, lidar com as dificuldades. E manifestando isso, doutor, é importante que os pais responsáveis manifestem aquilo que eles veem como progresso, como conquista. Sim, com certeza. Isso é importante, verbalizar isso, e não só ficar contente, quieto. Eu não vou falar porque ele vai ficar bobo. As crianças precisam desse sentimento, de reconhecimento. Precisam dessa validação, inclusive uma validação paterna, materna, tem um valor emocional e, sem dúvida, é muito grandioso para uma criança e para um adolescente. Nós estamos aqui, para quem está chegando agora, assistindo nosso programa, com o doutor, especialista, ele é psiquiatra, e a especialidade dele é o atendimento da clínica da infância e da juventude. Ele está aqui se desapropriando do seu conhecimento, que eu acho muito salutar nesse mundo mercantilista, em que a saúde, seja pública, às vezes muito deficiente, e seja particular, às vezes cara. Então, quando um profissional competente se dispõe a fazer palestras pela cidade e se dispõe a conceder entrevistas, quase que numa espécie de consulta coletiva e gratuita, nós devemos assim, ficar muito contentes com essa sua iniciativa de aceitar o convite, de se desapropriar do seu conhecimento, né, para que as pessoas saibam que existe um risco. Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é o maior índice de tentativas de suicídio infantil, doutor? Aqui no Rio Grande do Sul, né, tanto... Isso é um título ruim, né? Ruim, muito ruim. É o líder do Brasil em notificações de suicídio. Talvez porque o nosso Estado também seja mais eficiente também nas notificações. Também. Mas é importante a gente ter esse dado que mostra para nós todos que a gente tem que começar a ficar mais atento. Atualmente, então, os casos de suicídio eles estão muito próximos da gente, próximos da comunidade. Então, nós todos temos que parar de negar esse assunto. Sim. É que os pais não querem. Se ninguém ficar sabendo, os pais abafam. Por quê? Porque eles temem que o vizinho vai achar, os parentes vão achar. Então, existe isso, né? O senhor fica sabendo, porque o senhor precisa ficar sabendo. Mas mesmo que o senhor, talvez, eles nem sempre lhe contem tudo, né? Que seria o caso de contar, né? Ou os pais são francos com o senhor? As crianças são mais francas do que os pais? As crianças sempre são francas. Sempre, né? Elas falam a verdade. As crianças, no momento em que se faz um vínculo com uma criança, com um adolescente, né? Criança, então, mais ainda, né? Sempre elas vão ser verdadeiras. Elas superam, doutor, essa fase, assim, por exemplo, ela tentou o suicídio, ela viu que causou dor, sofrimento e tal. O senhor, quando conversa com elas superam isso e isso pode simplesmente eliminar isso da vida delas? Superam, sim, com o tratamento adequado, né? Com o diagnóstico, a hipótese diagnóstica adequada e o tratamento adequado, sim. Quer dizer, sempre tem que buscar o caminho correto. Sim. E não achar que não, o tempo vai corrigir, ela vai esquecer, nós não vamos falar aqui em casa. O senhor acha que a criança ela precisa ser acompanhada e ela tem que dizer por que ela fez. Ela tem que dizer, ela tem que aceitar um tratamento. Isso precisa de medicamento, às vezes? Às vezes é necessário, sim, o uso do fármaco, né? Eu acho importante, né? Nesse momento... Fármaco? Qual é a abrangência do fármaco? Qual é a medicação? A medicação. Só né? medicação. A medicação. Né? Mas é sempre aliado à psicoterapia, né? A psicoterapia também é fundamental nesses casos. E uma coisa que... Qual é um exemplo da psicoterapia, doutor? Qual é uma atividade dessa? Tem a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia de orientação analítica, né? A própria terapia de apoio, a terapia familiar, né? Essa é importante também. Sim, a psicoterapia familiar, né? E quando os pais estão em separação, em processo de separação ou processo de desentendimento, que brigam alto, as crianças ouvem e tal, até que ponto isso pode ajudar ou não a criar um caso
depressivo, ou as crianças assimilam isso como um fato, eventualmente, a vida é assim, ou isso pode prejudicar? O que o senhor vê no seu consultório de crianças que tentaram o suicídio, a incidência de que poderia ser um reflexo do desentendimento dos adultos? Esse dado sobre a separação dos pais é muito importante, porque um pai e uma mãe, eles têm todo o direito de se separar e têm que se separar quando é necessário, né? Agora, essa separação, ela pode ser, sim, menos traumática, né? Quando o ambiente, ele não é, então, agressivo, principalmente na frente dos filhos, né? Então, um ambiente que não seja agressivo, tem que ser um ambiente que respeite a criança. Porque tanto a criança e o adolescente, eles não podem se sentir culpados pela separação. Às vezes ocorre isso, de criança se sentir. Sim. Foi por causa de mim que eles... E até quando a gente fala sobre esse sentimento de culpa, né, entra como um dos fatores de risco, né? Porque geralmente, né, a gente vê nos fatores de risco que quem tenta suicídio e quem tem essa então ideação suicida se culpa muito por tudo, se culpa muito por todas as coisas que estão acontecendo erradas no seu meio, então sempre está se culpando, né? E então a gente tem que ficar assim atento a esse respeito, que tem que ficar claro para o filho, para a filha, de que não está perdendo o pai, não está perdendo a mãe, né? Os pais continuam com eles. De certa forma, o diálogo sempre pode facilitar tudo. Tanto numa separação quanto numa situação difícil dentro de casa, diálogo sempre, tanto com criança, com adolescente, sempre facilita. O diálogo, ele é fundamental, porque quando tu dialoga, tu respeita. Tu ouve, tu respeita, tu valoriza as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né, dessa criança, desse adolescente, né? De repente dá para seguir uma base por aí. A gente tem que encerrar o programa. Mas eu tenho que fazer mais uma pergunta ligeira. Um minuto, doutor, nós tínhamos. Invariavelmente o senhor ouve, no caso de tentativa de suicídio, ou menino ou menina. Ok, chega ao seu conhecimento. O senhor ouve a menina ou o menino, o senhor ouve a mãe e o senhor ouve o pai. O senhor chega a ouvir os três juntos? Sim, também. Às vezes precisa. Sim. Os pais eles atendem isso? Depende, Depende, né? Do médico, da habilidade também. E depende da disponibilidade de cada pai e cada mãe, né? Mas disponibilidade o quê, por exemplo? Porque tempo, numa hora dessa, não. Se alguém alegar que não tem tempo para discutir o suicídio do filho, aí é um problema. É um problema. É mais um. Que entra junto da negação, né? Na negação. Na negação. O importante é que a sociedade, que os pais, que os profissionais da área da saúde, quem atende criança e adolescente, também, os educadores, sim. Eles devem comunicar, o senhor acha? Tem que comunicar, só que educador tem que ficar bem claro, né? Educador é professor, não é médico, não é psicóloga, não é pediatra, mas eles não é neuro. Mudança de comportamento, antes do senhor, né? Claro. Sim, detectam, o senhor vai chegar quando o fato já se ocorreu. Mas esse peso, assim, não cabe a eles. Eu acho que tem, sim, que os profissionais da área da saúde começarem, sim, a olhar com mais atenção esse O pediatra vai examinar a garganta, mas também observa comportamento. Sim. Se for o caso, avisa o pai e a mãe, vai investigar. Com certeza. Quem trabalha na infância e adolescência tem que começar a estar mais atento. Ok. A todos Desculpe aí o pessoal da técnica, vamos desculpar também os nossos telespectadores. Doutor Ricardo Fazolo, foi uma honra receber o senhor. A honra Obrigado, Juliana. Desculpe, pai, ter um colega, não tem que falar em pai aqui, o teu colega ele é a nossa âncora, minha chefe aqui. Obrigado. Então, agradecemos a todos, agradecemos a audiência, VIP de vocês, nos veremos na semana que vem, certamente nós teremos de novo aqui o doutor Ricardo Fazolo, numa outra oportunidade para que ele se desaproprie um pouco mais desses conhecimentos tão brilhantes que ele nos trouxe. Muito obrigado. Obrigado. Foi uma honra ter o senhor aqui. Obrigado. Boa noite. Uma boa noite. Valeu. Tchau.